do que ver alguém que se diz que é crente ou evangélico. Porque hoje é moda ser gospel. Eu falei isso aqui outra vez. Virou gospel, virou moda. Eu quero ver se essa pessoa anda com Deus. Eu quero chegar para essa pessoa e ela fala assim: eu estou passando um problema terrível, mas eu quero orar por você. Eu quero estar com você. Eu quero cantar a Deus com você. Eu quero molhar esse chão com as minhas lágrimas, porque não tem coisa melhor nessa terra do que adorar aquele que me chamou, daquele que virá nos buscar. Amados, andar com Deus é entender o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus na sua vida, com certeza, na maioria das vezes, não será o mesmo propósito que eu. Sabemos que o propósito maior é alcançar o perdido, edificar a igreja. Porém, as circunstâncias que você passa não serão as mesmas que eu passo. E você tem que entender o porquê que você passa. Porque Deus está forjando em você um homem e uma mulher do céu. 365 anos que viveu Enoque. Nós temos quantos anos, quantos dias no ano? É muita coincidência, meus irmãos. É muita coincidência. Alguém que anda com Deus, ele anda os seus 365 dias por ano, dizendo: eu adoro ao Rei da vida, eu adoro ao Rei dos Reis. Aleluia. Diz o texto que ele viveu 365 anos. E nós temos 365 dias. Cada ano vivido é cada um dia que você tem que viver, pedindo a Deus para te revelar os propósitos dele. Tem dia que você tem dinheiro para viajar de avião, mas tem dia que você não tem dinheiro para comprar o pão. Eu já passei circunstâncias assim. Minha esposa já passou circunstâncias assim. O pastor Valdir já passou circunstâncias assim. E aí eu te pergunto: você adora a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode te dar, ou por aquilo que você está se tornando diante dele? Interessante que o maná é enviado ao povo de Israel todos os dias. Todos os dias Deus vinha e alimentava o seu povo, dizendo: eu estou com vocês. E é isso que o Espírito quer ministrar no nosso coração, até a consumação do século. Ó filho e ó filha amada, eu estarei contigo todos os dias, 365 dias por ano. Anda na minha presença. Gênesis, versículo 24, do capítulo 5 diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Alguém aqui conhece alguma história nos nossos dias de alguém que já não era, que tinha tanto de Deus que nem a família não sabe onde está? Porque não andamos com Deus o suficiente para Deus virar para você e para mim e dizer assim: quer saber uma coisa? Você não vai passar nem pela morte, vem para cá logo. Tem pessoas que estão nesse contexto religioso que nós vivemos. E se você pede ele, pastor Valdir, para passar 3 horas em vigília, ele murmura, ele reclama. Vocês estão ficando fanáticos? Meu irmão, eu quero ser tomado por Deus. Não importa a opinião das pessoas, eu sei o que eu quero em Deus. Eu quero a intimidade com Ele. Quantos me garantem que nessa noite o Senhor não virá? Quantos me garantem que amanhã estará vivo? E eu te pergunto: como é o seu relacionamento com Deus? Porque Enoque, ele descobriu o propósito de andar com Deus, e Deus não suportou ver Enoque na terra, e Deus no céu, e todos os dias Enoque
buscava Deus, e Deus se fazia presente, e Deus tinha que vir descer, conversar com Enoque, e aquele relacionamento. Chega! Deus falou: chega, Enoque, vamos embora. Lá é mais fácil, todo dia eu tenho que descer. Vamos fazer o seguinte: você sobe logo. Amados, você tem que crer que nós estamos aqui de passagem. Existe um contexto, pastor Valdir, de você virar e perguntar: irmãos, quantos têm medo aqui de morrer? Não há misericórdia, irmão, não faz morte, não há dúvida. Meu irmão, eu vou te dar uma boa notícia: você não vai ficar para semente. E se Deus quer te recolher para o céu mais rápido que o arrebatamento, meu irmão, dê saltos de alegria e dê brados de vitória. Tem gente, e no nosso contexto, crente, religioso, porque o cristão é diferente. Paulo falava assim: irmãos, eu completei a carreira, guardei a fé, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas eu creio que Paulo corria atrás da morte, e a morte corria de Paulo. Porque é um homem que, como eu disse outra vez, foi apedrejado, naufrágio, açoitado, aquela coisa toda. Paulo queria tanto estar com Deus, que na morte também chegava para Paulo: Paulo, ainda não é a hora, Paulo, para de me incomodar. Paulo, está ficando difícil para mim, Paulo, aqui, Paulo. O que eu vou fazer nessa terra? Paulo já falava: morrer para mim é o quê, irmãos? É lucro. E hoje ninguém quer mais ir para o céu, porque acham que vão fazer o céu aqui na terra. Não vamos, irmãos. Nós estamos de passagem. Amém? Aleluia. Amados, tem irmãos, como eu vejo, que faleceu agora, David Wilson, com 83, 85 anos, se não me engano. Me engano, está com 87, 88. John Stott faleceu com 90 e tanto. Eu fico imaginando esses homens chegando e dizendo: Deus, eu já vou para 70. Deus, 80, o senhor vai me levar, não? Deus, 90, Deus, eu não tenho mais nada para fazer. Não é que nós procuramos a morte, não, mas a morte é uma desculpa que Deus estabeleceu para nos atrair, para ficarmos a eternidade com Ele, amém? Temos que ver a vida de outra forma. E você ter medo da eternidade simplesmente lhe garante uma coisa: você não anda com Deus. Algumas pessoas me perguntam: e aí, o que você está fazendo? Eu falo: vivendo um dia de cada vez. Mas por quê? Eu falo: porque eu não sei, não, né? Não faz projeto? Faço, mas alguns já não deram certo. Já corri tanto. Nós temos que aprender que andar com Deus é dia após dia. Eu andei com Deus hoje, glória a Deus. Pai, me permite ir lá contigo amanhã, se o Senhor não vier me buscar. Senhor, me alimente com o teu maná, com a tua providência, da comida, da gasolina, da escola, de tudo que eu preciso, da roupa. Deus, hoje eu quero andar contigo. Aleluia. São poucos que entendem isso. São poucos que entendem. E repita comigo: as circunstâncias são permitidas para fortalecer os seus arqueiros, os seus joelhos, as suas pernas. As circunstâncias que vêm sobre ti é para que você crie mais força nos seus músculos e possa andar cada dia mais. Muitas vezes as pessoas olham alguém e falam: gente, que homem ungido, que mulher ungida, que louvor abençoado, que oração abençoada, que adoração. Deus, o que é isso? Aí você chega para esse irmão, para essa irmã e fala: irmã, me conta a sua história. Aí ela vira e fala assim: o Senhor me sustenta até agora. Não, irmão, eu estou falando para você me contar como você chegou a isso. O
Senhor foi fiel. Repita comigo: a história da minha vida vai ser escrita. Enoque, em 2 acontecimentos, a história dele foi escrita. Primeiro, gerou um filho que foi o que mais viveu sobre a face da terra, porque andou com Deus. Deus manda te dizer que se você andar com Deus, os seus filhos serão reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Em segundo lugar,